Olá pessoal, graça e paz a todos. Estou aqui para mais um vídeo nesse canal, no canal Formosa. Sejam todos bem-vindos no canal Formosa. Que você seja abençoado pelos vídeos que eu posto aqui. Eu não tenho postado vídeos diariamente, porque eu trabalho. Como muitos sabem aí, eu tenho 40 inscritos. Sabem que eu moro aqui na França e nós estrangeiros temos que trabalhar, né? Temos que trabalhar. Eu tento mostrar também um pouco, né? Mostrei minha viagem em Barcelona, mostrei aqui a cidade que eu moro, a Amélie-les-Bains, é uma cidade pequena, no qual a capital é Perpignan. Eu moro no sul da França, que é um dos melhores lugares para se morar. Todo dia tem sol, porém faz frio também, né? O sol é que enfeita, né? É um enfeite. E o clima é bom, é o lugar que faz menos frio na França, tem sol. Eu tenho tentado mostrar um pouco, né, pessoal, devido ao trabalho, cansaço, a nossa rotina às vezes, né, a gente acaba até deixando de lado um pouco, mas eu quero aqui agradecer a família, e amigos, inscritos. Meu canal é pequeno, mas eu pretendo sim crescer nesse canal. Pretendo sim, né, claro, evoluir, que mais pessoas sejam alcançadas. Aqui eu mostro assim sempre um pouco de tudo, né? Um pouco da minha vida aqui. Gosto muito de falar da palavra de Deus. Eu nasci para isso, para falar de Jesus, né? Falar da palavra do Senhor, trazer uma pequena palavra, uma pequena reflexão sobre a palavra do Senhor. Sobre outros assuntos também, podemos abordar outros assuntos aqui. Então hoje estou com tempo livre e eu disse, pai, eu tenho que investir no meu canal, falar algo. E o que eu quero falar aqui hoje é sobre amizade. Eu vi na internet um texto grande falando sobre amizade, no qual é uma parte, é algo que me toca muito sobre amizade. Eu sempre dei muito valor na amizade. Eu sempre valorizei muito as amizades que eu tive, até mais do que a minha família. Sempre valorizei, devido eu não fui criada com pai e mãe, mas pelos meus avós, tios e tias. Então eu não valorizei, depois que meus avós faleceram, parece assim que eu não valorizei a minha família e me apeguei em amizades, amizades na escola, né? Amizades assim na vida, devido à carência de ter irmãos, pai e mãe, aquela família, sabe? Margarina. Então, assim, eu passei uma adolescência um pouco, né? Um pouco difícil de perguntas, questões e tudo. E isso me levou a valorizar as amizades, mais as pessoas de fora. E com isso também eu me decepcionei. Muito, muito, muito. Hoje, na idade que eu tô, eu vivo mais solitária, entre aspas, assim, em termos de amizade. Hoje o Senhor me abençoou com algumas amizades, poucas amizades. O Senhor tem me abençoado. Porém, onde eu vou, eu sempre faço amizade com todo mundo, eu sempre fui fácil de fazer amizade. Mas esse texto me chamou muita atenção e eu escrevi aqui no meu caderninho, onde eu noto tudo, para estar falando aqui sobre a amizade tóxica. Eu fui tóxica. Então eu vou ler um pouco aqui, porque esse texto me chamou muita atenção, porque era eu, devido à minha carência de família que eu idealizei. Eu idealizei uma família que eu nunca tive na minha infância e adolescência. Depois esqueci isso, depois me apeguei em amigas, em amizades. Fui fiel a amigas, fui fiel às pessoas, eu fui fiel a outras famílias. Eu achava que eu estava ali me doando, fazendo tudo certinho, direitinho, para que essas pessoas confiassem em mim. Não sei se eu vou explicar bem aqui, se você vai me compreender, mas quem já passou por isso talvez vai entender, tá bom? Preste bem atenção no texto, eu copiei e mudei um pouquinho
porque o texto o texto fala sobre perfumar a merda. Eu achei pejorativo, achei uma frase chula. Então, perfumar a merda do texto. Então eu troquei as palavras, porque eu acho chula. Então, eu não gosto de falar palavras chulas e nem pejorativas assim. Então, a gente tem que vigiar. Então, eu troquei algumas palavras do texto, mas ele é muito interessante. Eu me identifiquei porque eu fui essa pessoa que está aqui no texto. Então, eu vou ler para vocês, tá bom? Então, pessoal, estarei lendo aqui o texto no qual me identifiquei muito aqui. O texto diz assim: a tóxica era eu. Sim, eu. Reconheço lá pela vida empenhada em perfumar a vida das pessoas. Só que não era perfumar a vida das pessoas, eu troquei, lembra? Perfumar a merda, mas eu achei, né? Então eu troquei um pouco, né? Então eu troquei algumas palavrinhas aqui, mas vamos lá. Empenhada a perfumar a vida das pessoas, fiel, crente de segundas chances e não só de casal, mas de amizades que eram piores que cobras. Sim, a tóxica era eu, por ligar primeiro, por estar sempre aqui, por me deixar em último na fila de prioridades, por fazer pelos outros o que ninguém nunca faria por mim. Sim, a tóxica era eu. Até que um dia decidi me tornar má e comecei a ser a minha prioridade. Quando isso aconteceu, eu me tornei a pior pessoa que existe para as pessoas que perceberam que não eram mais prioridade. Parei de correr a ajudar, aprendi a dizer não. Era difícil para mim. Dei a cada um o mesmo lugar que eu estava na vida deles. E foi abrir os olhos para ver que nunca tive o mesmo valor que eles tinham na minha vida. Aprendi a ser prioridade e assim, um por um, fui perdendo todas as pessoas inúteis e sem valor da minha vida. Eu fui perdendo. Eu me identifiquei com esse texto aqui que eu vi na internet e eu escrevi. Me identifiquei com ele. Amados, creia em mim. Na Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. A Bíblia não mente. E é verdade. Eu, sabendo disso, desde a minha adolescência, eu sempre conheci um pouco da Bíblia. Eu nasci e me criei no Evangelho. Mas eu, por um período da minha vida, eu me afastei um pouco da igreja e andei nos meus próprios caminhos. Eu fiz uma escolha de estar em lugares com pessoas, com famílias, que eu achava que aquela família era a família legal, boa, que eu seria aceita naquele lugar. E eu me arrebaixei a um nível tão, sabe, eu me arrebaixei, amados, no nível, devido à minha carência familiar, de não ter recebido tanto amor, a minha família não conversava tanto, mas eu tive exemplo de pessoas honestas e trabalhadoras. Minha família, minhas tias sempre foram honestas e trabalhadoras. E eu, uma adolescente muito carente, fiz escolha de ir morar com uma família, valorizei mais. Depois disso tudo, o Senhor me livrou. Quando eu dizia não, eu era a pior pessoa do mundo, eu era falsa. Quando eu comecei a amadurecer, a sair da cidade onde eu morava, porque quando você sai da bolha, do lugar que você está, você começa a ver, ir para uma outra cidade, ir para outro lugar, a sua mente abre. Então você começa a ver as coisas no outro sentido, dizer, poxa, como eu errei.
como eu me coloquei nessa posição, nessa situação, né? Olha, foi a mão de Deus que me arrancou, me tirou mesmo. E o Senhor foi me dando entendimento das coisas. Mas eu já estava, sabe, totalmente embolada, dominada ali, que mesmo que eu saí para outro lugar, eu continuei com essas amizades, porque eu já estava bem familiar mesmo, e eu era cega por essas pessoas, e eu não sabia como me sair delas. Lendo esse texto, eu me identifiquei que quando eu comecei a me posicionar, eu era falsa, eu não era aquilo, eu não era aquela mina boazinha. Eu não dizia nunca não, eu dizia sempre sim. Eu tinha ótimas palavras para essas pessoas, eu nunca queria magoar, desanimar ninguém. Eu nunca queria. Sabe, gente, olhando um pouco para trás, hoje com a maturidade, com meus 40 e poucos anos, eu vejo que eu não devo nada para ninguém e ninguém me deve nada. Que a mão de Deus me tirou, que o Senhor me abriu os olhos para amizades. Não é porque o texto bíblico diz isso que você vai se humilhar dessa forma. Que você vai sair por aí e ficar com aquela amizade e ficar totalmente cega. Eu defendia essas pessoas. Eu nunca dizia não para elas, eu estava pronta a servir. E elas me humilhavam, porque sabiam que eu sempre ia estar ali, que eu tinha uma dívida com elas. Porque elas me ajudaram sim, eu fui ajudada muito. Mas eu também já ajudei muitas pessoas e eu não quero ninguém endividado comigo por causa de uma ajuda, de uma ação minha. Ao contrário, eu quero que essas pessoas sejam livres. Eu faço a minha parte, eu ajudo, mas eu não quero ninguém grato a mim, porque nós estamos aqui de passagem, o nosso dever é amar o próximo, ajudar quem precisa. E não precisa você se humilhar a ninguém porque essa pessoa te deu um abrigo na casa dela, te deu comida, te deu a amizade dela. Não precisa. Então, queridos, passou-se o tempo, vim morar para a Guiana Francesa. Lá também eu achei uma amiga. Me identifiquei muito com essa amiga porque ela aparentemente era humilde, crente em Jesus, humilde, me ajudou, levava comida para mim também, passei uma situação difícil. Então eu tinha essa amiga. Deus colocou ela ali para mim, para ser minha amiga, mas o tempo foi passando. Talvez as pessoas achem que nós vamos ficar do mesmo jeito, que porque você está dando uma cesta básica para aquela jovem, porque você está ajudando ela de alguma forma, você acha que Deus não tem um plano na vida dela? Porque você está ajudando ela com a sua amizade, com o seu dinheiro, com a sua cesta básica, você acha que Deus vai deixar ela ficar naquele jeito ali? Assim foi eu, amados. Recebi muita ajuda, porque o lugar que eu morava era pequeno, não tinha trabalho, era fronteira. No lado que eu estava não tinha trabalho, mas na minha intimidade eu sonhava, eu pensava muito no Senhor. Teve um dia que eu me levantei em oração, pedi a Deus para me tirar daquela situação. E Deus me tirou. Então, queridos, Deus me tirou daquela situação. Eu passei a orar, não estava frequentando igrejas, assim, eu não estava congregando devido a eu morar assim, longe da igreja. Eu ia visitar a igreja às vezes, mas um dia eu me levantei em oração, porque eu conhecia o Senhor. Eu sabia que Deus tinha algo, um plano na minha vida. E eu mesmo eu sem congregar, sem estar congregando, eu me levantei em oração. Já que eu não trabalhava, eu levantava às 5 horas da manhã, fiz uma campanha e comecei a orar e determinar que o Senhor me tirasse daquela situação que eu estava, uma situação muito difícil. Eu queria prosperar, eu queria ter inteligência, entendimento, eu queria que o Senhor me ajudasse no meu papel, na minha carta de seju, naquela situação que eu estava. E o Senhor, eu fiz 2 semanas, eu me lembro benzinho, eu fiz 2 semanas de campanha e o Senhor me tirou daquela situação.
Então essa amiga, vendo que o Senhor começou a mudar a minha vida, a minha situação, eu ia vendo, eu percebia nela como se ela não gostasse. Ela queria que eu ficasse ali o tempo todo, sendo amiga dela, concordando sempre com ela, talvez sim, talvez não, nem tudo concordava, mas eu tinha medo de magoar as minhas amigas. Eu sempre com cuidado, para não machucá-las, eu tinha um cuidado. Até de dizer não para elas, eu tinha um cuidado, porque eu tinha medo de perder a amizade delas. Ah, queridos, esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas você vai se identificar porque você já passou por isso, todo mundo já passou um pouco por isso. Você também que talvez sentiu inveja da sua amiga, do seu amigo, que cresceu, prosperou mais que você, dá uma inveja sim. Eu também já senti inveja das pessoas. Eu já senti inveja dos meus amigos que prosperaram, que eram popular, eu senti inveja, eu sou humana, todos nós. Mas isso não vamos deixar a inveja, o que nós não podemos deixar, a inveja, a mentira, prevalecer em nós, para que não venha se tornar dias piores. Mas nós também temos que dizer, não, poxa, eu estou com inveja, mas não, eu também tenho a mesma capacidade, eu posso, ou o que é para ele não é para mim. Vou seguir a minha vida, não vou parar com isso, não vou parar de sentir inveja, não vou sentir não. Vou trabalhar, vou fazer minha vida. E a pessoa está prosperando, fazendo sucesso, glória a Deus, eu tenho um amigo rico, mas não vou querer nada de ninguém, sentir inveja de ninguém, de nada do que a pessoa tem. Então isso sempre entrou na minha mente. Eu tinha minhas amigas que tinham uma condição melhor que eu. Eu senti um pouco de inveja delas, mas eu guardei para mim e eu disse não, é dela, é a situação boa dela, ela já está me ajudando. Então eu tinha pensamentos assim tão amados, eu não estou sabendo nem me expressar aqui, mas eu fui fiel a essas pessoas, a essas poucas amigas. Foram amizades de mais de 10 anos, de quase 20 anos, que elas não suportaram Deus me tirar daquela situação. E simplesmente elas me tiraram da vida delas assim, como se eu não fosse nada nem ninguém. Mas elas sabem que elas perderam uma grande amiga, uma amiga fiel, que sempre falou boas palavras para elas, que sempre aconselhou elas com o melhor, desejou para elas tudo de bom, porque eu via minhas amigas como pessoas, meninas bonitas, grandes, inteligentes elas. Mas elas não suportaram me ver crescer, porque Deus conhecia meu coração. Meu coração era sincero devido à minha carência, eu queria estar sempre com alguém. E eu era cega por essa última amiga que morei na Guiana, ela também mora até hoje lá. Ela não aguentou, não suportou, então eu fui pegando certas coisinhas dela, jogando chaveco para mim, não ficando tão feliz com coisas boas que acontecia comigo. Ela, com a falsidade dela, mesmo ela sendo falsa comigo, eu contava segredos para ela, ela ia contava para todo mundo. Ela falava, ela contava. Mesmo assim, eu a amava muito. Eu amava muito essa amiga. Mesmo sabendo que ela era falsa comigo, eu não queria perder a amizade dela, porque eu tinha uma eterna gratidão com ela. Eu tinha essa eterna gratidão. E Deus, o Espírito Santo sempre falando para mim. O Espírito Santo sempre me alertando em tudo. Eu não fiquei enganada de nada. Depois que comecei a orar, buscar Deus, congregar, ler a palavra, ter uma maturidade, né, na vida com o Senhor, na vida espiritual, eu comecei a identificar coisas. E aquilo foi ficando sufocante. Essa pessoa até chegou a se afastar de mim, mas eu fui atrás, eu corri atrás dela.
Eu me humilhei para ter ela comigo, porque eu valorizava tanto ela pessoalmente, mesmo sabendo, vendo os defeitos dela. Eu aceitava ela com os defeitos dela. Essas duas amigas foram amigas de muitos anos, de muitas conversas, muitos segredos, mas elas não suportavam me ver prosperar. E eu nem não sou rica, não prosperei tanto assim, apenas mudei de lugar, casei com uma boa pessoa, moro aqui na França. A França é linda, a França é um lugar abençoado. Eu amo a França. Mas eu poderia estar em outro lugar também, na África, em qualquer outro lugar, que também seria bom para mim. Não importa o lugar que a gente está, que a gente mora. Valorize a sua casa, a sua cidade, o seu local onde você está. Eu queria prosperar no Brasil, estar no Brasil, no meu bairro, prosperar lá, ter a minha casa, né? Não morar em apartamento, ter meu quintal, prosperar no meu país. Mas o Senhor não quis assim. E eu também sempre senti o desejo de ir para outros lugares. Então, queridos, o texto que eu li me fez refletir sobre a amizade. Hoje, eu oro para Deus me apresentar os amigos dele. Para Deus me dar amigos, que ele me apresente os amigos dele. Hoje eu não procuro mais ter tanta amizade. Hoje eu dou valor no meu esposo, dou valor nos meus 3 filhos, eles são meus amigos. E o Senhor tem me abençoado com 3 amizades aqui na França. Porque hoje eu aprendi a orar, a pedir a Deus tudo o que eu preciso. E amizades. Eu conheço sim muita gente, tem muita gente no Facebook, conheço muita gente. Tenho lindas amizades, que a gente não se fala todo dia, mas o dia que a gente se vê é uma bênção encontrar. Mas aqui na França eu tenho bem poucos amigos. Deus tem colocado pessoas também para me ajudar, me abençoar. E eu valorizo as pessoas, valorizo o momento que eu estou com elas, as amizades. E faça a mesma coisa. Ore e peça a Deus que abra os teus olhos. E você tem que tomar a decisão de sair de perto de pessoas, mesmo que a sua amizade tenha 20 anos aí, 30 anos. Mas de uma hora para outra pode acabar, porque quando seus olhos se abrir, você já sabe. A gente já sabe, a gente conhece. Mas a gente não quer tomar decisão devido à eterna gratidão que a gente tem por esses amigos, não é verdade? Então é isso que eu estou falando hoje aqui, amados, sobre a amizade, as minhas decepções. E eu chorei muito, fiquei muito triste, mas eu tomei a decisão de acabar com essas amizades. Tem uma hora que, como diz a ditado, o balde, né? A última gota do balde, né, que transborda. Então eu cheguei nesse nível e eu não quis mais essa amizade. Eu bloqueei no WhatsApp, eu enviei uma mensagem e bloqueei. Amizade de quase 20 anos. Mas eu não quis mais. Me enganar a mim mesma. Me fazer mal a mim mesma. Não poder contar para essa pessoa. Eu não podia falar nada para essa pessoa que eu tinha assinado um contrato, que eu ia para um lugar. Não podia dizer porque chegou ao ponto que eu sabia que ela ia ficar com inveja e talvez não poderia nem dar certo. E eu não quis mais. Tome também a sua posição. Tome essa posição e peça ao Senhor amigos verdadeiros. A pessoa que ama a Deus, Ele vai te amar. Não vai ser falso. Hoje eu oro para que o Senhor me dê amizade. Aonde eu for, Senhor, me dê amizade. Coloque pessoas no meu caminho, pessoas boas, pessoas que te amam. Porque um homem ou uma mulher de Deus que é fiel ao Senhor, que ora, ele vai ser um bom amigo. Ele vai ser um bom amigo para você. Hoje eu quero ser uma boa amiga para as pessoas. Mas também eu quero receber uma boa amizade, ter uma boa amizade. Então é isso, queridos, falando sobre esse texto que eu era tóxica. Eu fui a tóxica, porque realmente eu fui.
Eu ligava primeiro, eu me preocupava, eu pagava para ir para casa dessas pessoas, eu morava longe, eu pagava na VET, o táxi, eu ia, passava 2, 3 dias na casa dessa pessoa, dessas pessoas. Eu queria estar lá, eu gastava meu dinheiro com elas, eu convidava para ir almoçar, eu oferecia tudo. Eu paguei para ter amizade. Contava meus segredos. Hoje não. Hoje eu não revelo meus segredos a ninguém, converso ao Senhor, falo com o Senhor, falo com meu esposo, meus filhos e, por último, a outras pessoas. E sou grata pelas pessoas que o Senhor colocou aqui na França para mim, porque parece assim, né? A gente está longe de família, de amigos, a gente está numa cidade que é só eu de brasileira aqui, mas eu vou lá para Perpignan, tenho amizades lá, da igreja. Deus, orei ao Senhor, falei, Senhor, coloca uma pessoa, uma amiga comigo. O Senhor me enviou uma amiga que é amiga dele e vai ser minha amiga, está sendo minha amiga. Mas assim, não quero ser tóxica com ela. É uma amizade bem tranquila, de respeito, carinho. Então fica a reflexão aí para você que foi amigo de alguém, né? Você que se preocupou, foi tóxico. Peça ao Senhor, peça a Deus amizade. E como a Bíblia diz, tem amigos mais chegados que irmãos. Mas que o Senhor possa, onde você ir, possa te colocar amigos. Seja você amigo também. Cuide da sua casa, da sua família. Faça da sua família seus amigos. E eu desejo toda sorte de bênção para cada um que está aqui comigo, que vê meu vídeo, curte. Que você possa curtir meu vídeo, deixar o seu joinha aí, dê o seu likezinho aí, deixe meu likeinho aí, divulga para as pessoas e vamos seguindo em frente, né, gente? Vamos em frente. Tentei aqui falar algo sobre amizade do texto que eu vi, que eu me identifiquei. Mas eu desejo para você, Senhor te abençoe, te dê ótimos amigos, que você seja um amigo para alguém também. Valorize realmente pessoas legais. Não quer dizer que pessoas humildes moram numa casa humilde que são verdadeiras, nem sempre é isso. Mas Deus vai te mostrar pessoas para caminhar com você, para te ajudar em oração, para segurar em sua mão e ser seu amigo verdadeiro. Que Deus abençoe e te guarde. Tchau.